A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Salmo 64. Diz assim a palavra do Senhor: Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repetidamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam em secretamente armar ciladas, dizem: quem nos verá? Projetam iniquidade, inquirem tudo o que se pode escogitar. É um abismo o pensante e o coração de cada um deles. O verso 7 diz assim: Mas Deus desfere contra eles uma seta, de súbito se acharão feridos. O verso 8 diz: Dessarte serão levados a tropeçar a própria língua, se voltará contra eles todos os que os veem. Meneiam a cabeça. E todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus, e entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor, e nele confia os retos de coração. Todos se gloriam. Esse salmo, irmãos, ele tem como título, é um salmo de Davi, tem como título Proteção contra os inimigos. Nós temos que ter em mente que nós precisamos de proteção contra os nossos inimigos. Essa é a primeira lição que o salmo nos ensina. Às vezes nós nos achamos tão autoconfiantes, tão fortes, tão inteligentes, tão sadios, tão protegidos, e esquecemos que precisamos de proteção contra os nossos inimigos. Não subestime o nosso inimigo, onde o principal deles é Satanás. Então, irmãos, a primeira coisa que nós temos que entender aqui nesse salmo é que os nossos inimigos existem, tanto fisicamente como inimigos espirituais. E temos que ter, assim como o salmista, inteligência e sabedoria para reconhecer a presença desses inimigos e pedir proteção. E a segunda lição que esse salmo nos ensina é que nós temos que pedir proteção dos nossos inimigos ao Senhor. É só o Senhor que nos protege dos nossos inimigos. É só Deus que tem poder para nos livrar das ciladas do maligno. O verso 1 diz: Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva-me a vida do terror do inimigo. Então, quando nós temos a consciência da existência do inimigo, o próximo passo é pedir proteção a Deus, porque é Ele que nos protege de todo o mal. E o salmista elenca aqui as várias atividades que os inimigos, os nossos inimigos, fazem contra nós. Eles escondem-se, eles conspiram contra nós, eles falam palavras maus contra nós. Eles tentam contra a nossa vida e eles tentam contra a nossa espiritualidade. O verso 7 diz: Mas Deus desfere contra eles uma seta, de súbito se acharão feridos. Então, o salmista ele declara que conhece o seu inimigo, conhece a existência dos seus inimigos e pede a Deus
forças para vencer esse inimigo, para livrá-lo desse mal. E ele sabe, o salmista sabe, que quando ele reconhece, quando ele pede proteção a Deus, Deus ele vem como algo poderoso a atingir os nossos inimigos. O verso 9 diz: e todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que ele fez. Então os nossos inimigos, depois da ação de Deus nos protegendo, eles vão reconhecer que Deus é por nós e vão enfrentar e vão ver o poder do nosso Deus, e todos temerão e anunciarão as obras do nosso Deus. E para terminar, o verso 7 diz: o justo se alegra no Senhor e nele confia os retos de coração, todos se gloriam. Então nós, como cristãos, nós temos essa dádiva, nós temos esse privilégio de termos o Deus Todo-Poderoso ao nosso lado. A palavra do Senhor diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se o inimigo está tentando, se os inimigos estão à espreita, falando mal de você, armando armadilhas contra você, irmão, veja e aprenda com a palavra do Senhor que Deus é aquele que protege a sua vida. Então clame a Ele, clame ao Senhor, para que Ele possa livrá-lo de todo o mal. Amém. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A minha oração é que, assim como o salmista, você possa ter discernimento para reconhecer quem são os seus inimigos. Além do nosso inimigo maior, que é o diabo, o inimigo das nossas almas, da nossa existência, também existem inimigos em nossa vizinhança, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa rua, na nossa família, infelizmente. Então a primeira coisa que eu peço em oração é que Deus revele a você quem são seus inimigos. E que, segundo, você possa pedir a Deus proteção e sabedoria para lidar com eles. Pai amado, Pai querido Deus, te damos graça, ó Pai, te louvamos porque o Senhor é grande e poderoso para nos livrar de todos os nossos inimigos. A tua palavra diz aqui no Salmo 64, Senhor, que o Senhor é aquele que vem e desfere contra os nossos inimigos um súbito ataque mortal, e que os nossos inimigos olharão para a tua presença, para o teu poder, e enxergarão que o Senhor é poderoso e crerão no teu poder e na tua soberania. Pai, em nome de Jesus, eu te peço neste momento que o Senhor visite o coração de cada pessoa que está me escutando nessa hora. E se essa pessoa tem percebido a ação maligna do diabo e também, ó Pai, dos inimigos que estão à sua volta, que o Senhor possa chegar com uma proteção, que o Senhor possa chegar com um livramento, que o Senhor possa chegar guardando, Pai, em nome de Jesus, a vida de cada um que está me escutando nessa noite. É assim que eu te louvo, ó Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Tudo
passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado